Se você chegou até aqui, é porque esse vídeo é para você, exclusivamente para você. Deixa aqui no comentário se você precisava ouvir tudo que eu tenho que te falar. Assista até o final comigo. Você já sentiu que a sua fé tem enfraquecido? Ou tem dias que você acorda e, ao tentar orar, parece impossível? Se você já se sentiu assim, a fé não é sobre ser perfeito. A fé é você confiar em Deus, mesmo você não entendendo o caminho. Ou seja, você não sabe o que vai acontecer, mas você tem fé de que vai acontecer. Você não sabe o como, mas você tem fé que vai acontecer. E você precisa estar atento ao que o ambiente em que você está inserido te propicia para ter esse tipo de fé. Vamos pegar o exemplo do autor e consumador da fé, Jesus Cristo, que ele diz isso na sua palavra, na palavra de Deus, que ele é o autor e consumador da fé. O que significa isso? Autor, aquele por meio de quem se iniciou a fé. Consumador é aquele em quem se finaliza a fé. Então, este Jesus Cristo nunca nos ensinou que seria fácil. Nunca nos ensinou que não haveria desafios no caminho da fé. Do contrário. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci ao mundo. Mas ele disse uma coisa, eis que todos os dias eu estou convosco. E a sua fraqueza ou a minha fraqueza não é um obstáculo para Deus. Do contrário, é aí que ele intervém, é aí que ele está disposto a te ajudar em meio à sua fraqueza, em meio à diminuição da sua fé, porque ele quer que a sua fé seja fortalecida, ele quer que a sua fé venha crescer constantemente. Então, não se sinta um menosprezado porque a sua fé é menor do que a dos outros. Não se sinta um abandonado porque você não tem uma fé, às vezes, do tamanho de um grão de mostarda. Mas peça para que Deus te ajude a ter uma fé que chegue nesse nível de um grão de mostarda. A fé também não foi feita para ser vivida sozinho. Compartilhe a sua fraqueza, ou a sua falta de fé, ou a sua fé pequena, com alguém que pode te ajudar, com alguém que pode te auxiliar, trazendo exemplos para fortalecer a sua fé, trazendo exemplos para trazer de volta a lembrança da sua confiança verdadeira em Deus. Você compartilha isso com um irmão, com um amigo, com alguém que pode te ajudar, que vai te fazer crescer, que vai te fazer progredir na fé. Não fique sozinho vamos dizer assim, naquilo que você acha que é decadência de uma fé. Não fique sozinho. Compartilhe com outra pessoa, mas compartilhe com pessoas que possam te ajudar a crescer na fé, que possam te ajudar a desenvolver a sua fé em Deus, que possam te ajudar a progredir cada vez mais de fé em fé naquele que te criou. Sabe, a sua fé pode parecer pequena, mas Deus está vendo ela. Deus está vendo o tamanho da sua fé. Para você parece pequena, mas para Deus é o suficiente para que Ele veja o seu coração. É do tamanho suficiente para que Ele veja a grandeza do seu coração. Não se esqueça disso. Lembre-se disso. Independentemente do tamanho da sua fé, quem está vendo que você tem a fé é Deus. E é Ele que vai agir mediante este algo que Ele tem, que Ele vê na sua vida, que Ele vê no seu coração, que Ele vê na sua alma. Daí, o primeiro passo para você reavivar a sua fé, para você aumentar a sua fé, é que você seja sincero ou sincera com Ele. Seja sincero com Deus. Abra o seu coração para Deus. Fale a verdade com Ele. E aí, com certeza, você vai ver que Deus vai operar na sua limitação. Com certeza, você vai ver o mover de Deus agindo por intermédio da sua fé. Apenas abra o seu coração. Seja honesto ou honesta, sincero ou sincera com Ele. Saiba que você não precisa de palavras bonitas. Você precisa apenas de um coração sincero.
para que Deus possa se manifestar por intermédio da sua fé na sua vida. Vamos para um exemplo prático. Aqui no livro de Marcos, eu estou aqui com a minha Bíblia, vou mostrar aqui para você. Estou aqui com a minha Bíblia. No livro de Marcos, no capítulo 9, do versículo 14 até o versículo 28, tem um episódio interessante que ele fala sobre isso, certo? Ele fala sobre a fé, alguém que não tinha fé. Era um pai de um jovem que estava endemoniado e os espíritos, ou o espírito, era surdo e era mudo. E aí ele chega no verso 23, abre aí, para você ter um entendimento melhor. Abre aí na tua Bíblia, aí, se você tiver uma do seu lado. Se você não tiver, abre aí no teu aplicativo. Dá uma pausa no vídeo, abre no teu aplicativo, que a gente vai ler juntos, tá bom? Ok? Leu aí? Agora eu vou ler aqui também na minha Bíblia. Diz assim, no verso 23, ao passo que respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. No verso 24, fala assim, imediatamente o pai do menino exclamou, com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Veja só, ele declara, eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Como assim? Jesus Cristo extrai dele aquilo que ele acha que não tinha. Jesus Cristo extrai dele no seu íntimo, que a palavra de Deus aqui diz que ele chora, ele responde, ele exclama com lágrimas. Então, Jesus extrai dele aquilo que ele achava não ter. E aí ele declara, ajuda-me na minha falta de fé. Aí vem a intervenção de Jesus Cristo, né? No verso 25, vendo Jesus que a multidão concorria, respondeu, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais torne a eles. E a ele, melhor dizendo, e ele, clamando e agitando-se, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Olha só, não é de qualquer forma, é com a intervenção divina. Então nós lemos aqui este caso. Esse homem, ele clama pelo seu filho. Esse homem, ele intercede pelo seu filho, a ponto de interceder com lágrimas. Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Ou vamos dizer assim, em algumas traduções, ajuda-me a aumentar a minha fé. Ajuda-me a desenvolver a minha fé em ti. Intervém, ele pede a intervenção divina. Existem momentos que podemos até achar que estamos fracos na fé. Mas se pedimos a intervenção de Deus, em nome de Jesus, o seu Filho amado, com toda certeza, ele vai intervir, ele vai agir mediante aquilo que nós declaramos. Nós só precisamos abrir a nossa boca e declarar. Ajuda-me na minha falta de fé. Ajuda-me a desenvolver um relacionamento contigo, Senhor, através da fé. E, com certeza, Deus vai te ajudar nisso. Então, não se sinta fraco, não se sinta o menosprezado, porque a sua fé é pequena. Apenas creia, creia. Creia que, independentemente do tamanho da sua fé, Deus, ele quer te abençoar. Agora, feche os teus olhos e vamos orar a Deus. Uma oração simples, ok? Justamente para que você possa entender que Deus precisa do pouco para multiplicar. Deus não precisa do muito, mas ele precisa do pouco para multiplicar e virar muito. Feche os teus olhos e diga, Deus, vamos lá, vamos juntos, vamos fechar os olhos juntos, vamos declarar juntos? Deus, em nome de Jesus, aumenta a minha fé. Diga somente isso para Deus neste momento. Deus vai estar te ouvindo e vai te abençoar porque você precisava ouvir isso. Aquilo que você tem no seu coração, o tamanho da fé que você tem no seu coração é o suficiente para Deus multiplicar e agir na sua vida. Se você gostou desse vídeo, envie esse vídeo para um amigo,
ainda que não sirva para você, vamos dizer que não serve para você, não serve para mim, mas serve para um amigo da minha família, serve para um parente meu, eu vou mandar esse vídeo para ele, que vai ajudar ele a desenvolver o seu relacionamento com Deus. Mande esse vídeo, compartilha também no grupo de WhatsApp, tá bom? E assim, com certeza, você vai estar edificando a vida de alguém. Então, lembre-se, a sua fé não está quebrada, a sua fé não é menosprezada. Você só precisa se lembrar do mover e do poder que está por trás dela, do poder que a sustenta. E este poder e este mover é o amor de Deus por você, é o amor de Deus por sua vida, é o amor de Deus pela sua alma, tá certo? Então, fica firme. Eu sou o Fredson e quero poder te abençoar com esse vídeo, tá bom? Se edificou a sua vida, dá um curtir para nós, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possível. Um abraço e até mais. Fiquem com Deus.